As propostas messiânicas percorrem toda a história de Israel desde suas origens. E ainda que as tradições messiânicas tenham se expandido em Judá após a morte de Davi, podemos perceber ideias messiânicas no Reino do Norte, ainda no período tribal, ou seja, antes da monarquia, através dos textos de Gênesis 49, a chamada bênção de Jacó a Judá, e de Deuteronômio, denominado Lei Real, Deuteronômio capítulo 17, também chamada de Lei do Direito do Rei. O texto de Gênesis 49 é o mais antigo que temos. Vamos analisá-lo juntamente com o segundo texto mais antigo que se encontra em Números 24. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Neste texto, o Messias é apresentado como um rei a quem os povos obedeceriam. O segundo texto mais antigo é o de Números 24. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui, o Messias também é retratado como um rei, como uma estrela que procederá de Jacó. No Antigo Oriente, o rei poderia ser simbolizado por uma estrela. E aqui, os moabitas e os filhos de Sete provavelmente se referem aos povos que habitavam as fronteiras de Israel. Alguns estudiosos acreditam que Sete deve ser o nome de algum lugar ou pessoa eminente entre os moabitas. Portanto, estes povos seriam destruídos por este rei procedente de Jacó. Portanto, é importante considerar o que a hipótese documental considera acerca dos textos contidos na Torá. Os historiadores modernos, assim como os teólogos liberais, acreditam que a Torá não foi escrita apenas por Moisés, como os judeus e os cristãos sempre defenderam. Sabemos que tanto judeus quanto cristãos estão cientes de que há alguns textos que provavelmente não foram escritos por Moisés, como os que trazem um relato de sua própria morte, e que são apresentados no fim do livro de Deuteronômio. Mas o historiador moderno vai muito além disso e considera que o Pentateuco foi construído de forma gradativa, baseando-se na hipótese documental desenvolvida por Julius Wellhausen, também conhecida como a teoria das fontes ou crítica das fontes, que é a teoria segundo a qual os 5 primeiros livros do Antigo Testamento são resultado de uma composição a partir de 4 fontes principais: a eloísta, javista, a sacerdotal e a deuteronomista, que chegaram à sua forma presente no período pós-exílio, depois do ano 520 a.C., quando tradições mais antigas, orais e escritas, como detalhes geográficos e demográficos contemporâneos e as realidades políticas da época, foram levados em consideração. Segundo esta teoria, estes 2 textos que apresentamos, o de Gênesis e o de Números, não refletem uma concepção de quando Israel era ainda uma tribo de nômades, mas refletem algo mais recente, como um período da monarquia do antigo Israel. Então, estes textos, na verdade, poderiam indicar uma lembrança a respeito do período em que Davi e Salomão governaram. Neste caso, estes textos estariam se referindo ao rei Davi e ao rei Salomão. É importante lembrar que essa é apenas uma teoria. Não podemos afirmar que essa teoria esteja correta. Quando os historiadores falam sobre a teoria das fontes, eles sempre usam termos como provavelmente, é possível que, é bastante provável, talvez, assim por diante. Portanto, no meio acadêmico, nos dias atuais, há 2 hipóteses mais debatidas sobre a origem da ideia messiânica. A primeira delas, com base na teoria das fontes, aponta que a ideia de um Messias é original do próprio povo de Israel, mas veio justamente dessa lembrança da Idade de Ouro de Davi e Salomão, já que tanto o texto de Gênesis e Números teriam sido escritos num período bastante posterior ao de Moisés.
E a segunda ideia, que é a mais defendida, é a de que essa concepção a respeito de um Messias surgiu através do envolvimento de Israel com outros povos, através do sincretismo cultural e religioso, pois é possível que algum outro povo tivesse a ideia de um rei soberano que governaria e traria a paz a todos os povos. E daí essa ideia passou a fazer parte do povo de Israel, mesmo bastante tempo antes da instituição da monarquia.